Estamos dando início nesta noite no programa Restauração. Esse programa é um órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração da área de Chapada, Rio Grande do Sul. E nessa noite estamos então a cargo da União Feminina, departamento do Ministério Restauração, onde trabalhamos juntamente com as mulheres, fazendo a obra do Senhor. E nessa noite, estou aqui juntamente com a diaconisa irmã Aline, segunda líder da União Feminina. E quero cumprimentar a irmã Aline com a paz do Senhor. Seja bem-vinda hoje juntamente para participar conosco desta programação. E neste momento, então, a irmã Aline pode cumprimentar os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem, e já pode dar início lendo uma palavra do Senhor, de abertura desta programação. E você que está nos assistindo, quiser compartilhar com seus familiares, seus amigos, para semear a palavra do Senhor. Paz do Senhor, irmã Marinalva, paz do Senhor a todos os que estão nos assistindo. Quero dizer que é uma alegria para mim poder estar aqui para participar desta programação. E eu creio que Deus ele tem uma bênção especial para a vida de cada um dos irmãos, dos amigos que estão nos assistindo. E nesse momento eu quero então deixar um versículo da palavra de Deus para a meditação de todos, que se encontra em Hebreus, capítulo 11, que nos diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Lembrando então, né, irmã Aline, que esse será o nosso tema ministrado, então, nesse programa. Nessa noite estaremos então falando sobre a fé. E a irmã Aline então já leu como abertura da programação. E nesse momento então vamos estar orando. A irmã Aline pode fazer esta primeira oração e logo após estaremos dando seguimento à nossa programação. Então vamos orar nesse momento. E você que está aí no seu lar, Aleluia. Ore juntamente conosco. Não importa o que você está passando, creia que Jesus é poderoso para te dar vitória. Aleluia. Senhor meu Deus, meu Pai que estás Deus, no céu, Pai. Neste momento, Jesus Estamos querido, à tua chegamos na presença, tua Jesus. presença, meu Deus, Queremos orando, te Pai, agradecer, clamando a Deus, Ti, pela Senhor. oportunidade de Em primeiro estarmos lugar, aqui Jesus, eu quero te para agradecer, levar a tua Senhor, palavra, por esta Senhor. oportunidade que o Senhor nos concede Venha de poder abençoar estarmos nesta aqui. noite, Senhor, Levamos na aqueles tua presença, Senhor, que a estarão nos todos os assistindo, irmãos, que as estarão pessoas amigas compartilhando a tua que estarão, palavra, Jesus, os juntamente louvores, conosco, Jesus. Pai. Nesses Venha minutos, abençoar, meu Deus, que Jesus. estaremos aqui transmitindo a Estenda tua a tua palavra, mão o teu poderosa. amor. Jesus, eu não sei qual é Neste o problema, momento, meu Pai, Deus, que pedimos a cada tua um está bênção, passando. Eu não Jesus. sei o que cada um A precisa, tua mas o Senhor proteção sabe. Porque o Senhor é um Deus sobre a onipotente, vida de onisciente, cada um, onipresente. Pai, sobre a vida de nós que Jesus, e eu estamos sei que tu aqui, conhece Jesus. as vidas, tu conhece os Fazendo a tua corações. obra, Toca, Senhor. Senhor, agora nesta Estenda vida. a tua Entra mão neste lar, poderosa, Senhor, Senhor. com o teu poder Tu és um Deus de libertador, com a tua poder, mão de saradora, meu misericórdia. Deus. Transforma, Jesus, Nessa essas noite, vidas, Pai, Pai. faça uma grande Toca, obra, Jesus Jesus, querido, dentro dos faz o teu lares, querer nas e a tua famílias, vontade, Pai. Senhor. Opera, Jesus É querido, no teu nome, milagres. Jesus. Oh, Jesus, em É teu no teu nome que nome nós nós te te pedimos Pai, essas e te bênçãos e já te agradecemos. agradecemos, No Pai. teu nome, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. E neste momento, então, queremos falar um pouquinho sobre os nossos trabalhos do nosso final de semana. Teremos, então, o nosso retiro da União Feminina, né, irmã Aline? Que será, então, nos dias 21 e 22, nesse próximo final de semana. Estaremos, então, unindo o retiro juntamente com a EMOB, a Escola da Mulher Obreira, que será ministrada, então, online, diretamente da nossa sede internacional ali de Porto Alegre. E eu creio que vai ser um final de semana abençoado por Deus. Muitas irmãs irão tirar esse momento a sós com Deus. É um momento que nós vamos deixar o nosso lar, os nossos afazeres, né, irmã Aline, para estar na presença do Senhor.
E nós cremos que vai ser momento de grande proveito para todas aquelas irmãs que colocaram esse propósito no seu coração de servir a Deus, de ser submissa ao Pai Celestial. E essa escola, para quem não conhece, a Escola da Mulher Obreira é uma escola ministrada para as mulheres. Aqui fala sobre vários temas, sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa vida no nosso dia a dia, abrange várias áreas da nossa vida como mulher. E você, irmã, que ainda não deu o seu nome, quem sabe, e quiser participar juntamente conosco desse retiro, vai ser bem-vinda. E eu creio que Deus estará fazendo grandes obras na tua vida. Temos muitas irmãs que já deram o seu nome, já fizeram a sua inscrição, e estamos aproveitando que nos foi aberto, então, a oportunidade. Como estaremos, então, unindo a EMOB juntamente ao nosso retiro da União Feminina, ainda dá tempo de você se inscrever, dar o seu nome, o número do seu documento e pagando a taxa de inscrição e estar participando conosco. Vai ser um momento de grande proveito na presença do Senhor. Neste final de semana, sábado e domingo, será ministrado os módulos 1, 2 e 3. E no outro sábado da próxima semana, no dia 28, será ministrado então o módulo 4. E mediante a presença de todas as irmãs, nós teremos então o nosso certificado da EMOB online. Então, você que quer ainda dar o seu nome, vai ser bem-vinda. E eu creio que você vai sair daqui regozijando na presença do Senhor. Porque aqui nós aprendemos muita coisa para a nossa vida espiritual. Nossa vida com Deus. Com Deus, nossa vida em família, nossa vida como mulher, como esposa, como mãe. A irmã Aline também já participou, né, de EMOBs, irmã Aline? Sim, com certeza, é muito bom. E agora, né, teremos de novo, então sempre vai renovar na nossa mente coisas que a gente esquece muitas vezes. Então eu te aconselho, minha irmã, a você participar conosco. Talvez você pense assim, mas não é fácil ficar lá na igreja, eu tenho os filhos, eu tenho a minha casa. Mas é um momento gratificante de nós estar na presença do Senhor. É uma oportunidade que Deus nos dá de estar na sua presença e não volta mais. Então, querida irmã, nós convidamos a você para que você participe conosco e com certeza vai ser de grande valor para a tua vida. Aquelas irmãs que estão há pouco também no ministério, restauração, aquelas que retornaram para os caminhos do Senhor, cremos que muita coisa você vai aprender. E eu tenho certeza, irmã Aline, que depois que passar a EMOB, nós teremos testemunhos também, né? De coisas que as irmãs vão aprender, vão aplicar na sua vida, no seu lar, na sua família, e estarão testemunhando. Porque eu creio que Deus vai falar conosco. É um momento único, como diz a irmã Aline, que nós vamos tirar na presença do Senhor. E nós, como mulher, né, irmã Aline, precisamos desse momento a sós com Deus, para nós aprender, para nós falar com Deus, tirar esse momento e esquecer dos afazeres do dia a dia. Muitas vezes passamos tão preocupadas, envolvidas com tantas coisas terrenas, né? Mas esses dias que estaremos aqui, iremos tirar então para o nosso Deus. Momento único na presença do Senhor Deus. E eu creio que vai ser um momento muito gratificante. Então, você que ainda não deu o seu nome, pode entrar em contato conosco ou pode vir diretamente, então, no sábado, trazer o seu documento, né, e vir preparada. Aquela irmã que tem o seu livro da EMOB em casa já pode trazer. E estaremos, então, a partir das 9 horas da manhã iniciará. Vamos tirar um período de oração e a partir das 10 horas até as 4 horas e 30 minutos, às 16 horas e 30 minutos da tarde, estaremos, então, assistindo a nossa EMOB online. Cremos que vai ser uma bênção. E neste momento, então, vamos dar um pequeno intervalo e logo após estaremos ouvindo um hino de louvor ao nosso Deus. Aleluia.
Glória a Deus por esse louvor que estivemos ouvindo, né? Se perder tudo na vida, a presença do Senhor é o que nós precisamos ter na nossa vida, né, irmã Aline? É o mais importante. É verdade. É a presença do Senhor na nossa vida, na minha vida e na tua vida, você que está nos assistindo. Coloque isso na tua mente, que a presença do Senhor é o que não pode faltar na tua vida. Você tendo a presença do Senhor, você vence qualquer obstáculo, qualquer problema, qualquer dificuldade que sobrevir sobre o teu caminho. Qualquer barreira você vai ultrapassar com a presença do Senhor. Muitas pessoas não sabem por que não vencem as suas dificuldades, porque não vencem, não ultrapassam as barreiras, não vencem os problemas do dia a dia, mas muitas vezes se esquecem, irmã Aline, de buscar a presença do Senhor. É verdade. A presença de Deus, ela vale muito mais que ouro, que riquezas, que tudo nesta vida, né? Podemos muitas vezes não ter riquezas, podemos estar passando a falta de alguma coisa material, mas a presença do Senhor, ela estando em nós, ela preenche todo o vazio. Ela nos dá alegria no dia a dia em que nós passamos, né? Muitas vezes passando por dificuldade, por problemas, por enfermidade, mas se nós ter a presença do Senhor juntamente conosco, nós vamos vencer, né? Vamos ser vitoriosos, porque a presença do Senhor, ela é insubstituível. Glória a Deus, e nós sabemos que a presença de Deus está aqui juntamente conosco nesta noite, e eu creio que ela estará tocando o teu coração através da palavra do Senhor, através do louvor que já ouvimos, e nesse momento então estaremos falando um pouco da palavra de Deus, né, irmã Aline, sobre o tema então que a irmã Aline leu, que nos fala sobre a fé, um tema já ministrado na terça-feira na nossa consagração da União Feminina. E neste momento, então, a irmã Aline estará compartilhando conosco uma porção da palavra do Senhor. Neste momento, então, a irmã Aline pode ler a palavra, estará, então, compartilhando conosco algo vindo da parte do Senhor, diretamente da parte do Senhor, para o meu e o teu coração. Aleluia. Então, como nós já temos lido no início da programação, esses versículos, né, que se encontram em Hebreus 11, que o título nos diz assim: a natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Aqui neste versículo está dizendo: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fundamento. O que é um fundamento? Nós sabemos que o fundamento é um início, é um alicerce, é o que sustenta, é a base. Nós podemos ver que quando um construtor ele vai construir uma casa, ele não começa a construção da casa pelo telhado, mas ele começa cavando no chão, fazendo um alicerce, um concreto, para que aquela casa, ao ser edificada, ela fique firme. E quando vir as tempestades, os ventos, aquela casa ela vai continuar ali, firme, né? E a fé também, irmã, não é algo assim que nós podemos ver com os nossos olhos naturais, mas nós só podemos contemplar a fé com os nossos olhos espirituais. Então, a fé é algo espiritual. E para nós obtermos fé, Deus ele precisa trabalhar em nós. E como isso vai acontecer? Deus ele vai sempre criar uma situação adversa, para que através disso nós possamos produzir fé. Então, muitas vezes, nós não entendemos quando surge um problema, uma adversidade na nossa vida. Nós muitas vezes queremos até questionar a Deus e pensamos assim: mas por que estou passando por isso? Se eu tenho procurado obedecer a palavra, se eu tenho procurado ser fiel a Deus. Mas é um momento que Deus, ele assim está provando a nossa fé, para que ali essa fé ela venha crescer em nós, ela venha progredir, né? Ela venha produzir frutos. E uma pessoa que tem fé,
ela vence os problemas com mais facilidade, porque a fé, ela produz esperança. Esperança de alguma coisa que ainda não aconteceu, alguma coisa que está por vir. Por exemplo, se você está passando por uma adversidade na tua família, no teu lar, quem sabe você está passando por enfermidades, você precisa ter fé em Deus, que essa enfermidade vai, uma hora dessas, Deus vai trazer a cura para a tua enfermidade. E isso acontece através da fé. E a palavra de Deus também diz aqui no versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então aqui está dizendo que sem fé é impossível, irmã Marinalva, nós agradar a Deus, né? Porque se nós parar para pensar, a nossa salvação é através da fé. Nós ouvimos falar do amor de Cristo, ouvimos falar que Jesus, ele palmilhou na face da terra, ele anunciou o amor, ele veio para nos salvar. Nós não vimos Jesus pessoalmente, mas nós ouvimos a palavra e brotou a fé no nosso coração. E através disso, então, nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador. E então, assim, a fé, ela entrou no nosso coração. E nós temos na Bíblia Sagrada histórias e exemplos de homens e mulheres que tiveram fé em Deus, que no momento Deus também provou a fé dessas pessoas. E um exemplo de um homem que me chama muita atenção foi Abraão. Quando Deus falou com Abraão e disse para ele, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. O que me chama a atenção aqui, irmã Marinalva, é que Abraão, ele ouviu a voz de Deus e ele deu ouvido à voz do Senhor e obedeceu. Ele teve fé naquilo que Deus estava falando com ele. E assim, Abraão seguiu a sua trajetória esperando que Deus assim cumprisse a sua promessa na sua vida. E mais tarde nós podemos ver também que o próprio Abraão, ele não tinha filhos. E Deus ali fez uma promessa a Abraão, queria lhe dar um filho. No tempo certo, Deus concedeu a Isaque. Mas num determinado momento, Deus pediu esse mesmo filho Isaque e disse a Abraão, Abraão, pega teu filho, teu único filho, e leva até um monte Moriá, e lá oferece para mim em sacrifício. E o que Abraão fez? Abraão não questionou com Deus, mas Abraão somente obedeceu e foi fazer o que Deus havia lhe pedido. E em um determinado momento na caminhada, quando eles estavam indo, Isaque pergunta, pai, aqui está, o fogo está, a lenha, mas e o cordeiro para o sacrifício, aonde está? E nesse momento, eu vejo assim que Abraão, ele tinha fé em Deus, porque ele respondeu ao filho com muita sabedoria. Meu filho, o cordeiro Deus proverá. E mediante a fé que Abraão tinha, o milagre aconteceu. Chegando no lugar do sacrifício, Deus proveu o cordeiro para o sacrifício. E isso me chama muito a atenção. E Deus, ele quer que nós tenhamos fé na sua palavra, para que assim ele possa também agir nas nossas vidas. Também temos outro exemplo, irmã Marinalva, sobre Jó. Jó foi um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E a Bíblia diz que ele era um homem muito próspero. Deus havia abençoado Jó. E um certo dia, o inimigo se apresentou e Deus falou, você viu meu servo Jó? Aí Satanás disse, mas como que ele não vai te servir? Como que ele não vai ser fiel a ti? Olha quantos bens você tem dado a ele, olha quantas bênçãos você tem alcançado para ele. E Deus disse, não, você não conhece o meu servo Jó. E aí Deus deu poder para que o inimigo tocasse em Jó. E ali Jó passou toda aquela prova. Perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu a sua saúde. E o que Jó fez? Jó continuou servindo a Deus,
Jó continuou adorando a Deus, continuou tendo fé em Deus. Então, são exemplos assim muito profundos para nós, nos dias de hoje, meditar, né? Muitas vezes nós estamos passando por dificuldade e muitas vezes nós queremos, assim, pela nossa natureza, ficar desesperados. Mas se nós olhar para a Bíblia Sagrada, nós podemos ver esses exemplos dessas pessoas que serviram a Deus. Também podemos ver sobre a passagem que fala de Ruth e Noemi. Noemi, quando voltou para a sua terra, ela disse para a sua nora, Ruth, você pode ir para a sua família, porque eu não tenho mais nada para te oferecer. Mas Ruth, ela preferiu seguir Noemi. Por quê? Porque ela viu na vida de Noemi algo diferente. Ela viu que Noemi tinha fé em Deus. E ela viu que o Deus de Noemi era um Deus poderoso. E ela preferiu seguir juntamente com a sua sogra. E nós podemos ver que no final, Deus abençoou Ruth, né? Deus deu para ela uma geração, né? Deus abençoou ela. E podemos ver também aqui a história de Noé. Quando Deus falou com Noé sobre o dilúvio, Deus falou que iria mandar uma chuva para destruir a terra. E Noé, ele creu, ele pregou a palavra para as pessoas daquela época. Noé construiu a arca como Deus lhe ordenou, né? E tudo isso aconteceu através da fé, porque Noé, ele tinha fé em Deus. Ele tinha convicção de que Deus estava falando com ele e ele obedeceu a Deus. Então, como nós vamos poder adquirir fé? É através da oração. Se nós oramos, é porque nós cremos que há um Deus que escuta as nossas orações. Se nós oramos, é porque nós cremos que Deus, ele pode nos ajudar nas nossas dificuldades. E quanto mais nós orar, mais Deus vai acrescentar a fé no nosso coração. Então, é isso, irmã Marinalva. Queres comentar alguma coisa? A irmã estava falando, eu estava meditando sobre os exemplos bíblicos, né? Nos falando sobre a fé. Quantos irmãos do passado usaram a sua fé? Estávamos ouvindo ali sobre a vida de Abraão, né, irmã Aline? Por isso que o versículo que a irmã leu é que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. E Abraão, irmã Aline, Deus disse assim para ele, Abraão, tu sai do meio da tua terra, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Então nós entendemos a fé que Abraão tinha. Ele saiu de um lugar que ele estava no meio, se Deus disse sai da tua terra e do meio da tua parentela, é porque Abraão convivia juntamente com a sua família, com amigos, pessoas conhecidas. E Deus disse assim, Abraão, mas agora eu quero uma prova de fé. Eu quero que você saia desse convívio teu e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não disse no momento assim, vai para tal lugar, vai para uma terra que eu te mostrarei. Com certeza. E Abraão deu um passo de fé. Quem de nós faria isso? Diz assim, tu arruma as tuas malas, a tua mudança e tu vai para um lugar que eu vou te mostrar, né? Então, por isso que lá na frente, irmã Aline, Abraão, ele passou por aquela prova de fé novamente com o seu filho Isaque. Ele deu aquele passo porque ele já tinha provado as bênçãos do Senhor. Ele já tinha crido, ele já tinha experimentado algo que o Senhor tinha prometido e o Senhor tinha concedido a ele. Então, quando Deus fez uma prova de fé novamente com Abraão, pedindo o seu filho, Abraão ele tinha convicção. Tanto que ele disse para Isaque, ele disse assim, meu filho, o cordeiro Deus proverá. Ele tinha convicção de que Deus ia prover o cordeiro. Mas a fé, irmã Aline, ela é tão importante que nós precisamos ter fé e nós precisamos ter atitude, nós precisamos tomar uma posição. Nós precisamos dar um passo. Não adianta nós dizermos assim, eu tenho fé que coisas melhores virão, se eu não der um passo para que aquilo aconteça. Se eu não der um passo para estar na presença do Senhor.
É claro que nós não vamos tentar dar uma ajuda para Deus. Se Deus nos fez uma promessa, nós vamos tentar dar uma ajudinha para Deus, para que a promessa se cumpra, não. Mas nós devemos estar aos pés do Senhor, depositando a nossa fé e buscando a presença do Senhor para que aquela promessa ela venha se cumprir. Esse é o nosso papel. É exercermos a nossa fé, é acreditarmos. Tanto que fala aqui em Tiago, fala, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão, ele creu, ele exerceu a sua fé, e a promessa do Senhor se cumpriu na vida de Abraão. Assim como na vida de Noé, tantos outros irmãos antepassados que provaram das bênçãos e das promessas do Senhor usando a sua fé. E Abraão mais tarde foi chamado o pai da fé, né? Glória a Deus. E amigo de Deus. E amigo, né, de Deus. E amigo de Deus. Então a intimidade era tanta com Deus que ele se tornou amigo de Deus. E amigo, nós sabemos que é uma pessoa próxima, aquela pessoa que compartilha coisas íntimas, né? Assim, somos nós temos pessoas conhecidas, mas temos os nossos amigos, aquelas pessoas que nos são chegadas, que nós confiamos para conversar coisas da nossa vida, muitas vezes compartilhar nos assuntos. E assim era Abraão com Deus, ele era íntimo, amigo íntimo de Deus, que assim como Deus falava, Deus ordenava a ele exercitava a sua fé e ele dava o passo e Deus cumpria a promessa dele na vida dele. Glória a Deus. E nesse momento, então, nós estaremos dando mais um intervalo e logo após louvando a Deus. Gente sendo totalmente enganada, depositando a sua fé em tanta coisa errada. Estão como o coxo em frente ao tanque a esperar. Não conseguem ver quem pode lhes fazer andar. É tanto amuleto, tanta moda e heresia, e o povo cegamente acreditando dia a dia. Mas a igreja sabe em quem pode confiar. É só em Jesus Cristo, outro nunca haverá. A verdadeira fé não está no tanque, ela está na fonte de água viva lá da cruz. A verdadeira fé não está nos montes, ela está firmada sobre a rocha que é Jesus. A verdadeira fé não idolatra os homens, pois ela está ligada na palavra que é fiel. A fé que é verdadeira permanece inabalável. A verdadeira fé faz Deus mover o céu. Pela fé vou marchar e sei que vou chegar. Pela fé eu vou crer, crendo eu vou vencer. Pela fé vou orar, que Deus vai me escutar. Pela fé eu sei que o meu milagre logo vai chegar. Pela fé minha vida entregar. Pela fé foi o impossível acontecer. Pela fé o mundo inteiro eu quero declarar que em Jesus a verdadeira fé firma Deus.
A minha fé me faz ver o que é sobrenatural. E pela fé eu penso a tempestade, o vendaval. A minha fé está alicerçada na palavra. E pela fé eu vejo o Senhor mover as águas. A minha fé me faz acreditar que eu vou vencer. E pela fé que eu recebo a unção de pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé eu sei que o meu milagre logo vai chegar. Pela fé vou louvar, minha vida entregar. Pela fé o impossível eu vou ver acontecer. Pela fé o mundo inteiro eu quero declarar que em Jesus a verdadeira fé firma está. Pela fé vou marchar e seguir, vou chegar. Pela fé eu vou crer, crendo eu vou vencer. Pela fé vou orar, que Deus vai me escutar. Pela fé eu sei que o meu milagre logo vai chegar. Pela fé vou louvar, minha vida entregar. Pela fé o impossível eu vou ver acontecer. Pela fé o mundo inteiro eu quero declarar que em Jesus a verdadeira fé permaneça. Glória a Deus, é pela fé, como diz o louvor, pela fé que nós vamos marchar, irmã Aline, crendo que nós temos um alvo, temos um objetivo. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, falando para você da nossa fé, que nós cremos que Deus tem algo maravilhoso para a minha e para a tua vida, para as nossas vidas, né, irmã Aline? E é verdade. E esse alvo, esse objetivo é o céu, né, irmã? Glória a Deus. Nós lutamos para isso, para um dia ir morar com Jesus. E nós vamos chegar lá através da nossa fé. Glória a Deus. E neste momento, então, queremos que você, irmã da União Feminina, exercite a tua fé e creia que Deus, neste final de semana, Ele vai cuidar da tua casa, do teu lar, do teu esposo, dos teus filhos, se você exercitar a tua fé e deixar tudo aos pés do Senhor e vir para a casa do Senhor, para aqui buscar a sua presença, para aqui buscar uma porção dobrada, né, da palavra do Senhor. Amém. Buscar aqui sabedoria, buscar aprender mais da palavra de Deus para você exercitar aí na tua casa, na tua vida cotidiana do dia a dia. E nós vamos estar aqui pela fé, Mani, né? Pela fé que nós vamos deixar tudo e crer que Deus estará no comando de todas as coisas. E queremos então convidar mais uma vez, insistir mais uma vez com as irmãs. Não deixe, irmã, que nenhum empecilho, nada aconteça de você faltar este momento, esse final de semana com Deus. Sabemos que muitos tropeços, muitas barreiras vão se levantar. Quem sabe até já se levantaram na tua vida. Sabemos que sempre quando tiramos um momento para estar em retiro, para estar na presença do Senhor, vem muitas dificuldades. O inimigo lança muitos dardos, setas, para não estarmos aqui. Mas pela fé, nós vamos chegar aqui na casa do Senhor e estaremos crendo na nossa vitória em nome de Jesus. Amém. Vamos estar orando então para encerrar a nossa programação e crer que cada uma das irmãs estará então fazendo esse esforço para estar aqui juntamente conosco, adorando ao Senhor neste final de semana. Vamos estar orando nesse momento, onde você estiver, curve a tua cabeça e vamos estar orando ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, estamos aqui na tua presença para te agradecer, meu Deus, por estes momentos que estivemos aqui, juntamente com a irmã Aline e os irmãos,
falando aqui da tua palavra, Senhor, convidando as irmãs para estar neste final de semana na tua presença, e cremos que grandes coisas o Senhor tem para nós, assim como o Senhor já tem feito no meio do teu povo. Nós cremos que muito mais o Senhor tem para as nossas vidas. Deus, nos ajuda, Pai, aumenta a nossa fé, acrescenta a nossa fé, para que nós possamos alcançar o nosso objetivo, para que possamos alcançar as tuas promessas na nossa vida. Nós te louvamos por tudo, Pai, e te agradecemos. No teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Grandes coisas vão acontecer, grandes coisas vão